Olá a todos! Bem, o vídeo de hoje nós vamos tentar refletir sobre como se faz para evitar gastar energia de forma sem sentido com coisas e pessoas que não valem a pena, né? Às vezes a gente se desgasta com situações e pessoas, depois a gente descobre que não vale a pena. Então vamos conversar hoje como se faz para reconhecer essa atitude e seguir em frente, e só gastar energia com coisas que valem a pena, que vão trazer resultados positivos para a nossa vida. Então vamos dar uma refletida sobre isso. Bem, vamos falar então um pouco sobre essa questão de tentar, você tentar controlar, ter a noção de como você pode fazer para não gastar energia de forma sem sentido, sem um objetivo, sem uma utilidade. E isso eu vou dividir em duas partes. As coisas que você tem que identificar, que você tem que perceber que não valem a sua energia, o seu empenho, e as pessoas que você pode também perceber que não valem a sua energia e o seu empenho, tá? Vamos fazer essa distinção. Mas antes disso, não esqueça de curtir o vídeo, tá? Dar aquele like maroto, se inscrever no canal se não está inscrito, quem está se inscrevendo sejam bem-vindos, ativar notificações para receber os próximos vídeos e aí receber aí todo o conteúdo do canal e, importantíssimo, compartilhar com outras pessoas, com outros grupos, para difundir o canal aí mais e mais. Sempre lembrando que o objetivo do canal é fazer essa reflexão sobre questões emocionais e psicológicas para você ter uma percepção de você, da vida que você vive, do ambiente que você vive e pode fazer as suas escolhas. E se caso não tenha condições de fazer isso, procurar um profissional da psicologia para trabalhar essas questões em você. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com as pessoas. Eu fiz um vídeo, o último vídeo, eu falei das amizades tóxicas, depois falei dos tipos de amizades, né, das pessoas que podem estar influenciando você, o seu dia a dia, a sua relação, né, de proximidade com esses indivíduos. Eu dei lá características de alguns, né, que se apresentam para a gente e que realmente eles fazem conosco e nos levam a desperdiçar uma energia desnecessária com os relacionamentos. Então eu falei lá do pessimista, falei da pessoa que tem uma visão, né, a verdade com relação a você ou com relação aos outros é uma verdade circunstancial, então está falando das pessoas para o outro, e aí quando está na frente da pessoa fala diferente, da pessoa crítica que fica ali sempre te criticando, ou da pessoa vítima que fica sempre trazendo os seus problemas. Essas pessoas são pessoas que sugam energia, e é uma energia que você gasta de forma desnecessária, porque elas, com certeza, essas pessoas não vão trazer para você nenhum benefício, porque se você perceber, essas pessoas são extremamente egoístas. Elas se aproximam de você com o único objetivo de sugar a sua energia, de te afetar, de impactar em você. Só que às vezes as pessoas elas não percebem isso e entram numa relação com essas pessoas de forma sincera. Então, quando ela encontra uma pessoa que é vítima, ela realmente se envolve, tenta ajudar, acha que o movimento dela vai transformar aquela pessoa. Mas a pessoa sempre será uma vítima. Então, se você resolve um problema dela, com certeza ela trará outro problema, te apresentará outro problema para você continuar ali se envolvendo. Então você está gastando energia porque aquilo aí nunca vai trazer uma mudança. Mesma coisa com o pessimista, que mesmo que você use toda a sua energia para estimular essa pessoa, para falar para ela que as coisas podem ser diferentes, que podem melhorar, ela nunca deixará de ser pessimista. Ou só vai deixar de ser pessimista, ou a vítima também só vai deixar de ser vítima, quando fazer um trabalho de autoconhecimento profundo para que se desconstrua isso. Mas enquanto isso não acontecer, ela continua sendo vítima. Então você vai gastar uma energia tremenda para animá-la,
para trazer pensamentos, estímulos positivos, e aquilo também não vai se transformar. É como enxugar um gelo, como aquilo não vai ter fim, o seu movimento. Como nos outros, o crítico. Não adianta você tentar rebater a crítica, se opor e tentar ali ter uma discussão, um embate, porque essa pessoa ela não vai mudar aquele pensamento crítico, vazio, porque ela também vai continuar sendo uma pessoa crítica. E aí sim a invejosa e todas as outras pessoas que você pode encontrar por aí. Então qual é o primeiro passo que a gente conversou no vídeo anterior? Primeiro, você tendo esse autoconhecimento e tendo a capacidade de ter uma análise crítica das pessoas que se aproximam de você, você vai perceber que essas pessoas são pessoas que você não deve se aproximar. Porque você vai gastar uma energia desnecessária entrando em contato com essas pessoas. Tem indivíduos que entram em contato com esses outros indivíduos e gastam tanto energia, se sentem tão desgastados que podem enveredar para um caminho de uma depressão, ficam ansiosas, porque essa pessoa ela nunca deixa o amigo, né, a pessoa que está próxima dela, relaxar. Sempre vem com um novo ataque, uma nova demanda. Então, para você não gastar energia com essas pessoas, o importante é você ter a capacidade de avaliação, né, anterior ao seu contato mais profundo com esses indivíduos. Então você tem que perceber, eu coloquei no vídeo anterior as características desses indivíduos, como é que se apresentam. Então você vai poder perceber essas pessoas, imediatamente você tem que se afastar ou não se aproximar. Fazendo isso, você estará economizando energia de vida extremamente importante para você. Então, esse é o ponto para você se afastar das pessoas que sugam a sua energia. Ter uma capacidade de reflexão crítica antes que a proximidade dessa relação se torne tão intensa que você se veja envolvido. Com relação às coisas, aí tem uma questão que envolve a atividade cerebral e as questões emocionais. O nosso cérebro ele está sempre ativo, né? Porque tem que deixar, mesmo a gente dormindo, funções do corpo para que a gente continue vivo. E se a gente cria expectativas de vida, expectativas com relação ao futuro, prisões do passado, os traumas do passado, uma dificuldade de entendimento sobre a vida, é claro que esse órgão do corpo humano ele vai ficar ativo para te deixar alerta, né? Então, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que gasta uma energia além que deveria, porque o seu cérebro ele não descansa. Então está sempre ali pronto, está sempre em prontidão para uma eventual ocorrência que possa ameaçá-lo. Só que no caso do ansioso, esta ocorrência é uma ocorrência ilusória, é uma construção imaginária do indivíduo de uma possibilidade futura. Só que o seu corpo, o seu cérebro, ele não entende que isso é uma construção mental. Ele entende que é uma realidade que realmente pode acontecer, que é um risco que realmente está à sua frente. Então, o gasto de energia com as coisas é a forma como você tem um entendimento sobre elas, sobre um relacionamento, sobre uma tarefa, sobre uma situação que vai acontecer. O nível, a gradação de importância que você dá a essa situação é que vai fazer que você gaste energia que deveria ou você gaste energia que você não deveria gastar. Então, assim, eu não estou dizendo que a ansiedade ela não pode ser utilizada de uma forma benéfica em alguns momentos. É claro, tem situações que realmente te colocam em risco, né? Se você está na savana, tem um leão ali, é claro que você tem que ficar ansioso, tem que ficar pronto, porque é uma situação real de risco. Agora, tem situações que a gente cria uns leões imaginários e a gente fica vivendo como se realmente aquilo fosse colocar você numa ameaça. Então, qual é a saída
para você não gastar energia em situações que não valem a pena. É a compreensão da sua realidade, a sua construção emocional até aquele ponto. Então, quem sou eu? Os traumas que eu passei, as situações que eu vivi, qual a minha experiência. Eu aprendi, eu entendi tudo que aconteceu comigo. Tem pessoas que elas vivem muitos anos, né? E elas não compreendem toda aquela trajetória. Elas continuam agindo da mesma forma. Então, o primeiro ponto é saber em que situação emocional e psicológica você se encontra. Se você se encontrar numa situação emocional e psicológica onde você não teve uma evolução desse quadro, você com certeza é uma das pessoas que está gastando energia de uma forma inconveniente para você, que não vai trazer nenhum tipo de fator positivo, uma troca positiva com relação ao que está acontecendo. Então, esse é o ponto importante, saber toda essa construção que te levou até aqui. E depois, qual é a sua intenção futura? O que você quer ser, aonde você quer chegar, com que tipo de pessoa você quer se relacionar. É importante você também fazer essa construção. Porque se você faz essa construção, você tira do caminho as coisas que não servem e se dedica e envolve toda essa energia nas coisas, nos projetos, nas relações que realmente vão trazer coisas positivas para você. Então, resumidamente, o que nós estamos conversando aqui são esses dois pontos, tá? Para se livrar das pessoas indesejáveis que gastam sua energia, é importante você ter uma crítica, né, prévia do comportamento daquele indivíduo, não só com você, mas em todas as situações, para você saber se vale a pena se aproximar dela, ter um relacionamento com ela ou não. E com relação às coisas, ter uma percepção da sua trajetória emocional até aqui, se você realmente tem uma compreensão de tudo que aconteceu e tem uma evolução com relação a isso, e também fazer uma projeção para o futuro do que você pretende, para que você possa fazer uma distinção das coisas, das situações e das pessoas que vão se apresentar para você. Se você fizer isso, com certeza o seu gasto de energia vai ser muito menor e você vai se sentir mais disposto, mais em condições de seguir em frente. Muitas pessoas se sentem desgastadas, enfraquecidas na sua energia de vida, energia emocional, porque elas estão se envolvendo em situações que não trazem nenhum resultado, com pessoas que não trazem nenhum tipo de benefício, e elas vão se desgastando, e aí pode chegar até um momento onde esse desgaste é tão intenso que ela vai para um caminho do estafa mental, da depressão e assim por diante. Ok? É muito importante a gente ter a noção de como a gente faz esse trabalho de economizar energia mental e física. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever, ativar notificações e compartilhar, muito importante, para que o canal possa ser divulgado. Ok? Se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.